E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um podcast com a nossa convidada Tayla, que também faz parte do curso de licenciatura em música, só que da turma de 2024. Eu sou Esté e a gente vai começar as nossas perguntas para a nossa convidada Tayla, que já é instrumentista de flauta transversal há 6 anos. Então, oi Tayla, tudo bem? Vamos começar agora o nosso podcast com as nossas perguntas. E, primeiramente, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória com a flauta transversal. Então, a minha trajetória, ela começa lá em 2019, quando eu encerro meus estudos de teoria musical básica com meu tio e começo os estudos de flauta transversal com a minha prima. Eu demorei cerca de 6 meses para aprender todos os dedilhados e até embocadura também, para poder tocar junto com a banda. Mas é claro que a gente também tinha outras oportunidades de poder tocar músicas simples, etc e tal, mas a gente só passou mesmo a atuar como músicos só depois desse período. E lá em 2020 e 2021, a gente acabou tendo uma pequena pausa, né, na questão de prática do instrumento, devido a motivos de saúde da minha mãe, a mudanças, né? Nós nos mudamos de onde nós morávamos, então a gente ficou num lugar um pouco mais longe. E também a questão da pandemia, né? Que tinha a questão do lockdown e a gente não podia sair sem usar máscara. E, enfim, todas essas questões levaram a gente a parar de tocar, né? Mas a gente continuava praticando em casa, né? Mesmo que de vez em quando, ainda mais eu, porque eu comecei a estudar em tempo integral no meu ensino médio, então o meu tempo era muito curto para estudar. Enfim, em 2022, em 2023, eu vi no Instagram uma publicação do Instituto Wilson Fonseca que eles iam retornar, né? E necessitava apenas pagar uma única mensalidade, aliás, uma única taxa de matrícula, e as mensalidades elas não precisavam ser pagas, né? Eram totalmente gratuitas. Então eu aproveitei essa oportunidade para aperfeiçoar o meu estudo sobre a flauta transversal e através, né, dessa oportunidade de fazer parte do Instituto, eu conheci outros flautistas que também são meus colegas de turma e conheci o professor Fábio Rodrigo, que é inclusive um grande flautista daqui de Santarém, muito renomado. Eu tenho uma grande admiração por ele, porque ele realmente tem um talento enorme com a flauta transversal. Em 2023 eu também entrei na banda do Instituto, né? E de lá foi que eu comecei a retornar com os meus estudos de flauta transversal. O professor Fábio também realizou um habilitatório com a gente para poder preparar a gente para a prova daqui da UEPA, né, do curso de licenciatura em música. E nós conseguimos a aprovação em 2024 e assim a gente conseguiu ingressar aqui na faculdade. E atualmente a gente está por aqui, né, vivendo, aprendendo. E eu também atualmente sou professora na Escola de Música Levita, sou professora de flauta transversal. E também atuo como monitora de educação especial numa escola do São Brás. E essas foram, né, as oportunidades que a música e a flauta transversal puderam me proporcionar nesse período. Muito bom. E assim, né, você contou um pouco da sua história, mas o que realmente te motivou a estudar esse instrumento diante de uma gama, né, de instrumentos que existem? Por que a flauta transversal? Então, eu tenho uma prima que ela é flautista, inclusive foi a minha primeira professora de flauta transversal, né? E eu via ela tocando na Semana da Pátria junto com outros flautistas. E toda vez que o naipe de flauta chegava, né, eu ouvia aquele timbre maravilhoso das flautas, aquele agudo, mas não era um agudo estridente, era um agudo suave, calmo, que quando a gente ouve, a gente sente aquela paz, aquela harmonia. Então, eu ouvindo aquilo, eu pensei, nossa, que instrumento lindo, que timbre maravilhoso, né? E sem contar que ele também é tocado numa posição totalmente diferente dos outros instrumentos. Então, ele tem um diferencial muito grande. Então, isso trouxe essa paixão para mim, né? De querer aprender esse instrumento, de querer ser flautista. Legal, Tayla.
E qual método de aprendizado que você indica para quem está iniciando? Porque a gente sabe que tem toda a questão da embocadura, tem a questão da respiração também, que conta muito para uma boa sonoridade, né? Então, fica à vontade. A minha prima, ela usou comigo o método da capo na questão dos dedilhados e também da prática do instrumento, né? Mas a questão da respiração, né, das práticas de respiração, quem passava era o meu tio, junto com as aulas de teoria e solfejo. Então, eram estudos individuais, né, do meu tio, da minha prima, mas que unidos eles fizeram toda a diferença. Por quê? Porque quando a gente passa a treinar a nota longa, a gente ouve o que a gente está executando e a gente percebe quando ele está vindo, quando o som está sendo executado da maneira correta e quando ele não está. Então, isso é uma coisa que eu super indico, né? Nota longa para quem está iniciando, primeiro com o bocal, depois com a flauta inteira. E também, se puder, o acompanhamento de algum profissional flautista, né? Pelo menos de nível iniciante, não, avançado, intermediário, para poder ele fazer essa análise, para ver se está sendo executado da maneira correta. Eu também uso um aplicativo, né, desde quando eu comecei a estudar flauta. Depois que a minha prima ela foi aprovada num concurso para Óbidos, ela teve que se mudar e aí eu tive que começar a estudar sozinha. Então eu baixei esse aplicativo para eu poder ouvir o som da flauta e executar no meu instrumento. O nome dele é Hoto Play Flute, que provavelmente ele não está disponível para todos os Androids, mas caso, né, a pessoa queira aprender, mesmo que sozinho, mas ouvindo o som corretamente, esse aplicativo é muito bom, porque ele mostra tanto o dedilhado quanto a sonoridade da nota que vai ser executada. Nossa, muito legal. E assim, para uma pessoa que está iniciando, qual é a marca, né, de flauta transversal que você indicaria? Olha, essa daqui você vai se dar super bem, vai conseguir desenvolver seus estudos. Qual seria a marca? Então, as marcas que a gente considera assim de maior qualidade é a Yamaha e a Meiko, né? Mas elas são flautas um pouco mais caras, né? Um pouco mais difíceis também de se encontrar aqui pela cidade, né? Uhum. A maioria delas vem de fora, tanto do país até quanto de Santarém. Então, mas tem também a Shelter, né? Que eu acho que a maioria das bandas elas usam flauta Shelter. É uma qualidade boa também, mas a mais indicada são Yamaha e Meiko. Outro detalhe também que o flautista iniciante tem que prestar atenção é se a flauta ela é totalmente fechada aqui no corpo. Por quê? Porque quando a flauta é fechada assim, ela é para nível iniciante, certo? Quando ela tem buraquinhos, ela já é considerada profissional. Por quê? Porque quando uma pessoa já tem uma prática contínua do instrumento, já é experiência de anos, ela já vai conseguir soprar e fechar completamente com os dedos. Então o sopro não vai escapar para fora do instrumento. Então tem que reparar também esse detalhe para poder a pessoa não ter nenhuma dificuldade na hora de aprender o instrumento. Certo. E assim, tem alguma outra marca com custo-benefício menor, mas que também seja de qualidade, assim? Seja a Shelter, né? Isso. Mas também tem outra? E você sabe em média alguns valores? Então, além da Shelter, Yamaha, Meiko, eu uso a Voga, né, que também é uma boa marca, ela é bem leve, ela serve também para iniciante, olha que ela é toda fechadinha. Comparada com uma Shelter, ela é bem mais leve, então eu super indicaria ela também para quem está começando. E o custo da flauta está entre R$1.500 a R$2.500, dependendo também do material que ela é feita, né? Algumas flautas elas não são feitas de metal, de aço, são banhadas a prata, banhadas a ouro. Nossa. Algumas são feitas até de madeira, né? Então, dependendo também do material que ela é feita, ela pode custar muito mais. Certo, entendi. E uma pergunta mais pessoal. Qual é a sua sensação ao tocar a flauta transversal? O que você sente e o que você busca transmitir também para as pessoas que estão te ouvindo? Então,
eu tenho aquela sensação de nostalgia, né? Porque eu começo a relembrar os momentos em que eu estava começando a tocar flauta, né? Tinha todo aquele nervosismo, toda aquela questão de prestar atenção na hora de tocar. Meu Deus, eu tenho que parar aqui, eu tenho que começar a tocar ali, ali é um Fá sustenido, ali é um Si bemol. Então, eu fico relembrando esses momentos de como eu era uma pessoa assim complicada e colocava dificuldade em tudo, mas era tudo uma questão de estudo, né, de prática. E agora, já com os estudos em dia, né, totalmente experiente, eu percebo que, apesar, né, dessa dificuldade toda, eu consegui superar estudando, praticando. E o que eu quero transmitir para as outras pessoas é que elas tenham essa mesma vontade de querer aprender esse instrumento que é maravilhoso. Ele mudou a minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas também. E é isso que eu busco, né, ensinando também meus alunos, que eles possam aprender mais e muito mais além do que eu, né? Se puderem ir mais longe, eu iria ficar muito orgulhosa, né? E, enfim, basicamente é isso. Ai, que legal! E olha só, gente, vamos ter também um bônus, né, aqui no nosso podcast. A nossa convidada Tayla vai tocar uma música para nós e que vocês apreciem, né? Nós já estamos finalizando o nosso podcast, que vocês possam apreciar essa música que ela vai tocar. Qual que é a música, Tayla? O nome da música é Greensleeves. Ela é uma música para flautistas iniciantes e ela é uma música da era medieval, muito tocada principalmente nos períodos mais antigos. Certo. Nossa, que legal, parabéns! Então, gente, é isso. Nosso podcast infelizmente chegou ao fim, mas eu espero que vocês tenham gostado de ouvir a experiência da Tayla, né, como flautista. Eu gostei muito, né, fiquei super interessada nesse instrumento, né, e é isso. Até o próximo vídeo.